Olá pessoal, tudo bem com você? Olha, nesse conteúdo de hoje eu vim explicar para você que nada é por acaso e que a Bíblia ensina isso para você. Que Deus espera um tempo para que você reconheça Deus na sua vida. E Deus explica na Bíblia que não existe sorte, não existe azar e não existe nada por acaso. E é nós que temos que aprender a discernir entre o bem e o mal, para que o bem possa entrar na sua vida, para lhe dar todo tipo de conhecimento que os olhos humanos muitas vezes não lhe traz esse tipo de conhecimento. Quando a Bíblia diz que quando é chegado o reino de Deus, as trevas se transformam em luz. E é sobre isso que eu quero explicar nesse conteúdo. Que as pessoas levam muitas vezes a vida achando tudo normal. E a Bíblia nos ensina que não é bem assim. Por isso que Deus espera uma vida inteira para que você aprenda a ter esse discernimento, para que você saiba discernir entre o bem e o mal. Eu escolhi aqui uns versículos para ensinar você que o mesmo Deus do início do mundo é o mesmo Deus de hoje, e as pessoas não acreditam mais ou não aprendem por achar tudo natural. Tudo que acontece com elas, para elas é tudo normal e dificulta esse entendimento espiritual. A modernidade está dificultando o agir de Deus na vida das pessoas, porque as pessoas acreditam muito só apenas no que vê. Desde o começo do mundo, que Deus, antes de Deus decretar os 10 mandamentos, já existiam todos os mandamentos. E Deus foi capacitando Moisés, Noé e outras pessoas que tem na Bíblia para explicar para nós, para ajudar as outras pessoas a entender que mesmo antes de ser decretado os mandamentos, já existiam as consequências, né? Eu escolhi aqui em Atos para ensinar você que o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. E havendo Paulo ajuntando uma quantidade de vindes e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu na mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora do fogo, não sofreu nenhum mal. Os perversos estavam comentando uns com os outros que Paulo já tinha sofrido um acidente no mar e sobreviveu. E essa víbora que pendurou na mão de Paulo, ela só em triscar nas pessoas, elas matavam. E ele, sabendo disso, quando viu que Paulo iria morrer. E aí começaram a comentar que isso não era por acaso. Se ele já vinha tentando sobreviver de um acidente no mar e essa víbora tocou nele, esperavam eles que Paulo ia morrer. E Paulo apenas sacudiu a víbora no fogo e não teve dano nenhum. Como a Bíblia explica para nós que não existe mal sem causa.
e que tudo tem um motivo. E nesse tempo, essas pessoas já sabiam disso. E aí começaram a julgar Paulo, né? Achando que a morte estava andando atrás de Paulo, porque na certa ele era um homicida e estava sendo perseguido pelo espírito da morte. E aí eu gosto de contar alguma coisa minha para você entender que o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. E as pessoas acham que tudo é por acaso e tudo é normal. E acham que até uma mordida de muriçoca é capaz de matar uma pessoa se ela não estiver na hora de morrer. Foi a muriçoca, foi isso, foi aquilo. E eu sempre tive isso dentro de mim, que o ser humano só morre quando chega o dia certo de morrer. E eu passei por muitas vezes pela morte, cheguei a perceber o espírito da morte uma vez, desde quando eu ia morrendo num acidente de moto, e um quarteirão depois, uma pessoa morreu, e eu vi tudo, vi que ele vinha em 20 por hora de moto, e eu tinha tido um livramento mais atrás, e vi o rapaz morrer na minha frente da forma que eu ia morrendo. Ali eu identifiquei realmente que o espírito da morte andava. E eu já tinha ouvido falar algumas vezes da boca da minha mãe que quando a pessoa tinha um anjo da guarda fraco, tudo pegava. E ali, quando eu identifiquei o espírito da morte, que ele andava, eu caí no choro. Eu chorava tanto que eu não conseguia nem falar. Porque eu vi que aquela morte daquele homem não tinha motivo para ele morrer. Ele vinha em 20. E ele derrapou na areia e bateu com a cabeça no pneu de um ônibus que vinha também em 20. Ele ia saindo de uma estrada de barro para pegar a pista. E o rapaz da moto ia saindo do posto de gasolina para pegar a pista. Então os dois estavam em 20 por hora. Não era motivo de uma morte. E aí eu comecei a passar mal. E fui para o hospital, me levaram para o hospital e me doparam, porque eu fiquei muito emocionada com o que eu percebi. Que o que eu ouvia, nesse tempo eu tinha 25 anos. E agora que eu descobri sobre a espiritualidade vinda de Deus, me recordei muito de algumas coisas que eu passei. Por várias vezes que eu escapei do espírito da morte. Eu cheguei a levar uma queda de uma altura de uma casa e torei a língua. Eu tinha 8 anos de vida, entre 7 a 8 anos, eu torei a língua e quebrei os dentes e fiquei me alimentando por um canudo. Eu fiquei toda deformada, toda engessada. E se alguém não tivesse visto que eu caí, eu não tinha morrido da queda, mas tinha morrido da afogada, porque eu caí numa lama. E quem me procurou disse que procurou com as mãos para achar o meu corpo, que era uma valeta. Então isso tudo me recorda às vezes que Deus me salvou do espírito da morte. E quando eu digo para você que não existe coincidência e não existe por acaso e nada é por nada, e Deus espera uma vida para que você identifique Ele e ache Ele como as soluções dos seus problemas, eu digo porque eu tenho toda a precisão do que eu digo pelas coisas que eu já vivi. Várias ameaças de morte, pessoas que já pularam o muro armada, decidida a tirar a minha vida, e quando chegou na minha frente se ajoelhou e me entregou a arma. E eu não entendia muitas coisas que eu passava. E aí com esse versículo,
eu também me recordo das vezes que eu fui picada por uma abelha e adoecia. E eu dizia que tinha alergia à picada de abelha. E depois que o Espírito Santo começou a andar comigo e revelar para mim sobre a espiritualidade, uma abelha pousou na minha mão. E aí na hora Deus disse para mim: você tá vendo como agora é diferente? E aí eu fiz assim uma vez, 2 vezes, 3 vezes e a abelha não saiu, nem saía e nem me mordeu. Foi quando Deus disse para mim que agora realmente tudo era diferente. E aí eu me recordei também esses dias que uma época a minha mãe me levou num terreiro de candomblé para fazer uma limpeza espiritual em mim. E a mãe de santo dela tinha chamado ela e mostrado para ela as consequências do que estava me rondando, que o espírito da morte estava me rondando. E eu estava na Bahia porque eu tinha separado de uma traição que o meu esposo na época tinha me traído, e eu tinha pego uma briga muito grave com essa mulher, e eu ia também morrendo atropelada pelo ônibus. Desde quando eu me vi brigando com ele, com o marido da mulher e com a mulher. Ela era amante do meu marido. E aí quando eu vi que eu estava brigando com os dois, eu tive que correr. E dessa carreira que eu dei, eu ia morrendo atropelada pelo ônibus. Foi quando depois eu estava na Bahia e aí a minha mãe disse que eu estava precisando fazer uma limpeza espiritual porque a minha vida estava toda bagunçada. E quando a mãe de santo preparou todos os materiais lá, ela chamou a minha mãe e disse assim: Juraci, venha ver como está o trabalho de sua filha. E aí, quando a minha mãe chegou para olhar, o trabalho estava cheio de formiga. Aí eu disse: e o que é que tem? Aí a mãe de santo disse para mim: quem é que come o corpo de uma pessoa quando ela morre? Quem deterioriza o corpo de uma pessoa quando ela está falecida? Aí eu disse: é a formiga. Ela disse: quando um trabalho da formiga, é porque o espírito da morte está lhe rondando. E se esse trabalho não fosse feito, com certeza você a qualquer momento iria morrer. A mãe de santo disse isso para mim. Na hora eu não acreditei muito. Mas hoje que eu aprendi a ouvir a voz de Deus, e Deus me revelou, porque quando Deus revela a você sobre a espiritualidade, a Bíblia diz que é chegado o Espírito Santo de Deus. É onde é chegado a cura das doenças e Deus transforma trevas em luz. Então, quando é chegada a luz nas trevas, é onde abre todo o seu conhecimento, que você passa a entender tudo que você passou, para que você entenda que nada é por acaso e você descubra o Espírito Santo de Deus na sua vida. É isso que a Bíblia quer ensinar. Quando Jesus dizia aos fariseus, que os fariseus batiam de frente com Jesus, Jesus explicava aos fariseus que os fariseus chamavam Jesus de demônio. Então Jesus dizia a ele que não podia expulsar demônio com o próprio demônio. E que sim, era chegado o Espírito Santo de Deus, e aonde chegava o Espírito Santo de Deus, tudo que era treva se transformava em luz e vinha o conhecimento. É isso que Deus explica na Bíblia.
que é vindo uma espiritualidade avançada e você se torna sóbrio. Quando a Bíblia fala, seja sóbrio, é que você tenha esse tipo de entendimento. Quando uma pessoa vive sóbrio, é porque ela entende tudo o que está acontecendo com ela. E nada mais abala. Paulo sabia que estava passando por um processo. E quem estava de fora estava julgando Paulo, dizendo que se ele estava passando por alguma coisa, porque ele merecia. E ele sabia que não merecia. Por isso a cobra enrolou nele e ele não teve dano nenhum. E as pessoas ficavam sem entender sobre isso. E é isso que eu quero passar aqui para você entender que o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. E as pessoas acreditam que uma mordida de muriçoca é porque a pessoa adoeceu por conta de uma mordida de muriçoca. Pegou dengue, pegou uma virose. As pessoas botam a desculpa do que está acontecendo no corpo, no externo. Onde ali está acontecendo uma batalha espiritual no corpo daquela pessoa. E Deus está as livrando do espírito da morte. E as pessoas procuram a solução na medicina, que claro que se Deus capacitou é para procurar, foi para nos ajudar, mas desde quando o ser humano não busca esse tipo de conhecimento bíblico, elas nunca entendem que passou por um processo espiritual, onde teve um livramento na vida dela, na vida dele, e que ele conseguiu voltar à saúde, mas não teve esse tipo de conhecimento. Ele não abriu a mente das trevas para a luz, porque não buscou. E Deus vai esperando, como Deus esperou eu ter hoje esse conhecimento. Que eu passei por tantas coisas e sem entender, sem muito acreditar, acreditando ou não, eu participava das limpezas espirituais no candomblé. Algumas vezes eu ia, mas eu não queria ter um convívio legal. Eu não queria manter um pacto na espiritualidade com esses espíritos, porque eu acreditava que existia um Deus e que existe, que tem toda a direção, todo o controle da nossa vida. Eu acreditava nisso e acreditei certo. Existe um Deus que tem um controle da sua vida, mas que você precisa buscar esse tipo de entendimento para que o mal não consiga permanecer nos tocando. E a gente vai achando tudo normal. Tudo que vai nos acontecendo, a gente vai buscando a medicina, buscando o tratamento e não vai buscando esse tipo de conhecimento. E muitas vezes termina a gente perdendo a nossa vida sem entender, porque não buscou. Como é que vai entender se não buscar? Porque todo ser humano, ele tem uma batalha espiritual. Uns têm na parte, eu descobri que eu tinha em todas as áreas, porque quando Deus começa a revelar para você, você entende que eu passava por vários casamentos, que eu tinha uma batalha espiritual na saúde, na área financeira, desde quando chegava um certo ponto, a minha vida não ia para frente e sim eu começava a perder. Então a gente começa a descobrir que a Bíblia não mente. Quando você começa a ter esse tipo de entendimento, não deixa mais a sua vida ser levada como se tudo fosse normal. Porque existe todo tipo de espiritualidade na Terra. Mas a verdade que Deus fala na Bíblia
é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque enquanto você não busca esse tipo de verdade, que a Bíblia se refere, é onde você passa pelas coisas e não aprende. Desde quando você não aprenda, é quando não vem uma libertação para que você, fechando as brechas, o mal não consiga novamente. Veja que Paulo não adoeceu com a víbora. Paulo não morreu no atentado no mar. Ele sobreviveu. Quer dizer, tudo que o mal tentava com ele passava pelos aflitos, pelas aflições, mas ele saía daquela situação ileso. Porque Paulo tinha uma rotina de orar. E é isso que uma rotina de orar faz na sua vida. Deus começa a limpar os caminhos que você anda, que não seja do agrado de Deus. Amizades erradas, coisas erradas, que estavam na sua visão, só que você não via da forma que Deus queria que a pessoa visse. Deus quer que você veja as coisas da forma certa. Mas aí só vem esse tipo de visão certa quando você começa a ter uma rotina de orar. Quando você não tem a rotina, você passa por tudo, Deus vai dando livramento e você não aprende com nada que passa. Porque Deus não é o que as pessoas pensam, o que as pessoas idealizam. Eu acho que Deus é isso, eu acho que Deus é aquilo. Não, Deus é o que está escrito ali na Bíblia. Por isso as pessoas que passaram por tudo, elas escreveram, porque Deus mandou elas escrever, para que ajudassem as outras pessoas a entender o que é Deus. As pessoas acreditam em espíritos, sabem que é um ser espiritual em uma matéria, mas não buscam. Buscam a medicina e nunca conseguem encontrar o Espírito Santo para que o Espírito Santo faça moradia no corpo. Porque Deus explica que o Espírito Santo, ele não mora em um corpo desde quando o mal já more. O mal já domina aquela mente e as pessoas não buscando, não sabem nem identificar o mal. Porque elas não buscam. O espírito, ele precisa de uma matéria para que ele possa incorporar. É isso que a Bíblia ensina. Um corpo, um espírito, ele é ilegal na terra desde quando ele não tenha uma vida para viver. Por isso nós existimos. Deus, ele criou o ser humano e explica na Bíblia que existe trevas e existe o mal e existe espíritos malignos e mandou todas as pessoas escreverem as suas histórias para que as pessoas entendam que nada é por acaso. Por isso existem as doenças, para que as pessoas busquem a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Porque quando tá tudo bem, as pessoas procuram as coisas do mundo. Mas quando tá doente, lembra de Deus. Por isso que você tem que aprender a instruir na sua mente cada palavra bíblica. Cada palavra bíblica. Quando a Bíblia fala em Shalom, é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Então, quando você começa a ter uma rotina de orar, é quando Deus começa a limpar a sua vida espiritual e sai tirando. Então, quem ora uma vez ou outra, como Deus vai morar num corpo que a pessoa não lembra dele, só lembra se estiver precisando? Veja só,
que quando a gente começa a estudar, a espiritualidade vai abrindo a nossa visão, vai abrindo o nosso entendimento. Então, quem vive da forma do mundo, da forma errada, acredita apenas nesse tipo de coisa. Que a muriçoca adoece, que a água adoece, que a mudança de clima adoece, que a cobra... E a Bíblia ensina isso. Que mal nenhum pode tocar numa pessoa que vive em rotina e que não tem motivo dela ser castigada. Não existe motivo. Não existindo motivo, nenhum inseto que pique aquele ser humano, ele vai adoecer. Por isso existe as pessoas que todo mundo come de uma comida e porque só um ou dois adoeceu, todos não adoeceram daquela comida. Porque moradores de rua comem comida de porco, comida podre, comida de lixo e não adoece. Quando a gente começa a mover o nosso sentido espiritual dessa forma que Deus ensina, é quando você vê realmente que a Bíblia não mente. E as pessoas vivem justificando a saúde com a alimentação. Eu não posso tomar café, eu não posso comer lactose. Para você ter uma ideia, a minha mãe, ela operou a vesícula. E ela mesmo diz, eu nunca vi uma pessoa operar a vesícula e não conseguir comer. Ela tem os mesmos sintomas quando era doente da vesícula. E ela tirou a vesícula. E ela vive doente praticamente do mesmo jeito. Quando ela come uma coisa, ela diz que aquela comida fez mal. Quando ela come outra coisa, ela diz que aquela comida fez mal. Ela não pode comer lactose, ela não pode tomar café, ela não pode isso, não pode aquilo. Então, veja que se você parar para aprender sobre a espiritualidade, operou, mas não tem a saúde. Então, a Bíblia não mente. A Bíblia, ele é um manual de vida para que as pessoas busquem a solução dos seus problemas e não fique levando a vida como se tudo fosse normal. É por isso que eu falo de mim, para que você entenda que a Bíblia não mente. E quanto mais o ser humano demora a entender esse tipo de coisa, é quando ela dificulta a sua própria vida. Eu fico muito sentida de ver pessoas dizer que acreditam em Deus e não acreditam na Bíblia. A minha mãe diz, eu acredito na Bíblia. Mas quando ela pensa em largar o que ela se agarrou a vida toda, ela tem medo. E o que é que Deus ensina na Bíblia? Deus não te deu o espírito do medo. Então, medo é um espírito onde trava as pessoas a fazer as coisas corretas. É isso que acontece. E ela fica ali travada. Não sabe o que é Deus. Então, quem não sabe o que é Deus, jamais sabe o que vem do mal. Porque é difícil perder o medo sem Deus. Aonde existe o medo, não existe o Espírito Santo. Tudo isso a Bíblia ensina. Então, quem não acredita na Bíblia e leva a sua vida entre os trancos e os barrancos, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de farra, correndo atrás do mundo, nunca vai descobrir o que é Deus. E prefere falar de Deus, mas não quer perder tempo com Deus. Porque existe um tempo para que seja reconhecida. Deus ensina na Bíblia que para tudo há um tempo. Existe um tempo determinado para tudo.
E é nós que temos que entender que perder tempo sem querer saber é viver realmente perdendo tempo. Porque na hora da necessidade, na hora de muitas coisas que só Deus resolve, o ser humano fica perdido por não entender nada do que a Bíblia fala. Não é verdade? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe o vídeo com alguém que você veja que pode ajudar com esse tipo de conhecimento, para as pessoas não levar a vida delas como se tudo fosse normal, porque a Bíblia não ensina isso. Por isso Deus espera um tempo para que você encontre o Espírito Santo e busque as soluções dos seus problemas. Eu limito sempre aqui o meu conteúdo entre meia hora, mas é tanta coisa para eu falar, pessoal. Eu já vi uma pessoa morrer de um espirro. E quando eu espirrava, minha mãe já ficava nervosa. Eu já vi uma pessoa morrer parada na moto. Ela caiu com a moto parada e morreu. Arranhou o dedo e do dedo passou o teto. E a rua toda ficou se perguntando como se pode morrer assim? Como pode uma pessoa morrer dessa forma? Do nada. Não dá nem para entender. Então, veja que nada é por nada. Tudo existe um motivo. E é nós que temos que ver. Você tem que ver que se você está vivo, existe um propósito na sua vida. Existe um tempo e Deus vai dando livramentos. E o que mais tem na internet é postagem de livramento na vida das pessoas. Mas ela passa pelo livramento e não busca. Eu já conversei com várias pessoas que passou por um coma e não buscou. E por não buscar, não aprendeu, né? E aí vai chegar o tempo de ir embora desse mundo. E só Deus sabe para onde a pessoa vai desde quando ela não busca. Aprende, passa pelas coisas e não aprende nada. Não é verdade? E eu peço para você que deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo. Para que você vá aprendendo que Deus tem um propósito na sua vida. E é você que tem que aprender a achar o que Deus quer ensinar a todo ser humano nessa terra. E que nada é por acaso.